Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos a mais um grupo familiar, que a paz do Senhor Jesus Cristo, né, e a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo estejam, né, nas nossas vidas. Eu queria começar dizendo o seguinte: todos nós, quando temos um problema sério, quando nós precisamos de Deus, que Ele haja de uma forma poderosa em nossas vidas, nós temos sempre a necessidade de saber se Deus nos ouve, né? Será que Deus nos ouve, né? Será que Deus nos ouviu nas nossas súplicas, no nosso clamor? Então hoje nós vamos ver isso. Qual a certeza que nós temos que Deus nos ouviu? O que é preciso fazer para que tenhamos a certeza que Deus nos ouviu? E a segunda parte, né, nós vamos mostrar que muitas pessoas, né, buscam não somente Deus para as causas urgentes, as emergências, as causas impossíveis, né, os momentos mais difíceis, mas querem ser abençoados. Então, qual o segredo de nós sermos abençoados, de nós prosperarmos, de todas as áreas da nossa vida serem abençoadas por Deus, né? Então nós vamos ver na segunda parte que é uma questão, né, de direção. Amém? Então eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia. Lá no finalzinho dela tem uma carta, né, que o apóstolo João escreveu e que ela é assim, ela está escrito Primeira Carta de João, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 14. Né? Como ter a certeza? O que é preciso fazer para que Deus nos ouça, né? Nas nossas necessidades urgentes, nas nossas dificuldades, quando nós precisamos realmente do poder de Deus. A palavra de Deus fala assim, 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo ou conforme, né, a sua vontade, ele nos ouve. Então, o segredo de ser ouvido por Deus é pedirmos as coisas que nós necessitamos, que nós temos a necessidade, né, urgente, de acordo com a sua vontade. Porque se pedirmos alguma coisa segundo ou conforme a sua vontade, ele nos ouve. No versículo 15, fala assim, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições, os pedidos, né, que lhe fizemos. Então, o que é preciso fazer para ser ouvido por Deus? Né? A gente saber qual a vontade de Deus, né? Porque que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E onde está a vontade de Deus? Aqui, ó. A palavra de Deus foi escrita para revelar qual a vontade de Deus nas nossas vidas, como que nós buscamos Ele, o que agrada a Ele, né? Por outro lado, o que desagrada. Então, primeira pergunta, né? Qual o segredo de ser ouvido por Deus? Nós fazemos as coisas, né? Pedirmos as coisas, agirmos e pedirmos de acordo com a sua vontade. Nós, no domingo, né, nós falamos a respeito dos 10 leprosos, né? Eu só queria recordar, né? Lucas capítulo 17, versículo 11, nós já vimos, mas é bom ver, né? Lá nós vimos que a salvação depende de uma atitude, né, de agradecimento, de dar graças. Mas existe uma outra lição que nós tiramos nesse episódio, né? Quando fala assim, eu estou lendo Lucas capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou por Samaria, né? Por meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, né? Eu até falei que a lei de Deus impedia que as pessoas que tinham lepra, que era considerada uma maldição, né, por desobediência, que se achegasse perto de outras pessoas. Quem fizesse isso poderia ser apedrejado, não é? No versículo 15, levantando a voz, disseram, né, dizendo, mestre, levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então, eles foram até Jesus e pediram misericórdia. Eles foram até o abençoador. Quem é o abençoador? Jesus. Então, eles foram até o abençoador pedir a cura. No versículo 14, e ele, vendo, né, Jesus vendo esses leprosos, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Né? Então, qual a vontade de Deus? Qual a vontade de Jesus? Que eles fossem
se mostrar aos sacerdotes. O que aconteceu, né, para que eles tivessem sido curados? Eles obedeceram à vontade de Deus, que era para eles irem e se apresentarem aos sacerdotes. E se eles não tivessem ido? Fatalmente eles não teriam sido curados da lepra. Mas eles obedeceram, eles sabiam que a vontade de Deus, a vontade de Jesus, é que eles se apresentassem ao sacerdote. Né? E aqui então fala assim, e ele vendo-os disse-lhes, ide e mostrai-vos ou apresentai-vos, né, aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Então, à medida que eles andaram, à medida que eles praticaram, obedeceram a palavra, obedeceram à vontade de Deus, eles foram ouvidos e alcançaram a necessidade que eles tinham urgente, né, que era a cura, né, uma doença fatal, na época não tinha cura, né? E no versículo 15 fala assim, um deles, vendo que estava são, né, que tinha sido curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se, né, aos pés de Jesus, não, aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era um samaritano. E respondendo, Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Versículo 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? No versículo 19, e disse-lhe Jesus, né, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Né? Um erro que se comete, não é? É quando a pessoa precisa de alguma resposta urgente de Deus, precisa da providência divina, precisa de uma cura divina, precisa da libertação divina, precisa que Deus restaure seus filhos, seu lar, seu casamento, sua parte financeira, e ele se volta para a necessidade. Então ele vai em busca da bênção, mas não se volta para o abençoador. Amém? Por isso que Jesus fala em fé. Né? A fé, ela consiste em você conquistar tudo aquilo que você necessita, não é? Quando você tem no teu coração a vontade de Deus. Quando você tem os mandamentos de Deus no teu coração e o conhecimento da palavra, né? Então, você sabe que fé é a certeza, né? Isso está em Hebreus capítulo 11, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não são. Isso é fé. Não é? Então, se você quer, né, uma bênção, né, você tem que primeiro buscar o abençoador. Isso, tá, Jesus ele fala, né, com relação até às inquietações das pessoas que têm na vida, né, com as necessidades, lá em Mateus capítulo 6, podemos ler no versículo 31, né? Para resumir, Jesus fala assim, não andeis, pois, inquietos, né, ou ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, né? No versículo 12, porque todas essas coisas os gentios procuram. Gentio é a pessoa que está fora da vontade de Deus, a pessoa que não pertence à família de Deus. Né? Então, gentios são as pessoas do mundo. Então, ele quer dizer o seguinte, todas as necessidades, todo mundo procura suprir as suas necessidades, se preocupa com isso. Aí no versículo 32, continuando, ele fala assim, Jesus falando, né? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. No versículo 33, e aqui está o ensinamento. O ensinamento para alcançar as coisas que Jesus ensina. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus quis dizer o seguinte, você se preocupa em olhar para o abençoador, você olha para o abençoador, você busca a vontade dele na sua vida, e a vontade dele está na palavra, né? Você estuda a palavra, você ouve, né, as pregações, você ouve os ensinamentos bíblicos, você está disposto a buscar a palavra de Deus. Então, quando você faz isso, você busca primeiro a Deus, né? E depois as coisas serão acrescentadas. Olha só, no versículo 33, voltando. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você vê que Jesus ele fala para uma multidão, para as pessoas que tinham preocupação, poxa, o que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? O que nós vamos beber? Onde nós vamos morar? Sabe, as necessidades básicas. E Jesus ensina, busca primeiro o reino de Deus.
o reino de Deus, ele está afirmado na palavra de Deus. A palavra de Deus revela a vontade de Deus. Então, o reino de Deus, ele está firmado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus. Amém? E para terminar, desde o Velho Testamento, né, se você puder, vai até o quinto livro da Bíblia, chamado Deuteronômio, né? Você fala assim, pastor, nossa, mas que nome estranho, Deuteronômio, que nome é esse? Esse nome vem do grego, né? E significa repetição da lei. Todos os mandamentos, todas as recomendações estão repetidas nesse último livro do Pentateuco. Por que Pentateuco? Porque penta quer dizer 5. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, eles retratam, né, o que Deus, né, através de Moisés, entregou de lei, de mandamento para o povo. Então, em Deuteronômio, capítulo 28, fala assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, né? Então, em outras palavras, se você tiver o cuidado de buscar a vontade de Deus, né? É o Senhor teu Deus que exaltará sobre todas as nações da terra. Aí vem a prosperidade. A prosperidade é alcançada quando, ao invés da gente olhar para a prosperidade, ao invés da gente buscar as coisas que a gente deseja e precisa, a gente busca primeiro a Deus. Então aqui fala assim, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer, não é você que vai atrás da bênção, é elas que vão te alcançar. A coisa vai ser de uma forma natural, desde que a gente obedeça. Porque fala assim no versículo 2, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Onde está a voz do Senhor teu Deus? Escrito na palavra. E aí vem, né? Vou dar nós podemos ler do versículo 1 até o versículo 14, falam das bênçãos. Do versículo 15 em diante, fala ao contrário, das maldições quando você não busca Deus. Amém? Em primeiro lugar. Então aqui fala, por exemplo, no versículo 3, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. No versículo 4, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Lógico, naquela época, a agricultura, né, que era a atividade preponderante, né, a pecuária, então isso representava prosperidade. Né? Quando fala bendito o fruto do teu ventre, quer dizer, a tua descendência. Né? Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, quer dizer, aonde você vai colocar aquilo que você colhe, vai ser bendito, não vai ser atacado por maldição, você vai preservar aquilo que você luta, não? Que o fruto do teu trabalho vai ser guardado. Né? No versículo 6, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Amém? No versículo 8 fala assim, o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo, nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor Deus te der. Né? O Senhor, que na época, né, Deus estava mostrando e prometendo para eles que Deus tinha uma terra prometida. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então, aqui volta a repetir o que falou no começo. A vontade de Deus está na palavra de Deus. Quando nós guardamos e nós buscamos isso em primeiro lugar, nós somos abençoados. Bom, você pode ler, né, são muitas bênçãos, né, que Deus fala. E no versículo 15, fala assim, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, né, quando ele deu as instruções para Moisés, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Aí, em vez de ser abençoado, vai ser maldito. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. E aí vai, né, a relação. O importante é nós não nos esquecermos, né, de que o segredo de ser ouvido por Deus é fazermos as coisas de acordo com a sua vontade.
né? Porque se fizermos as coisas da vontade dele, nós sabemos que ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve, nós sabemos que nós vamos conquistar. E o segredo da verdadeira prosperidade é não olhar para as coisas que nós desejamos, mas olhar primeiro para Deus, buscar primeiro o reino de Deus, né? Buscar primeiro a palavra de Deus, a sua justiça, e as coisas vão ser acrescentadas. Amém? Vamos orar então? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque nós somos ensinados a como ter certeza, meu Pai, que o Senhor nos ouve nas nossas súplicas, nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos em que nós somente temos a Ti para recorrer e não temos mais a ninguém que possa nos auxiliar. Mas nós sabemos que quando nós te buscamos, através da tua palavra, através da busca do conhecimento da tua vontade que está na tua palavra, que é a Bíblia, a Escritura Sagrada, nós temos a confiança, meu Pai, que o Senhor nos ouve e que nós vamos receber, meu Pai, aquilo que nós buscamos, pela tua graça, misericórdia, poder e amor. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe então todos aqueles que estiveram neste grupo familiar, ouvindo a tua palavra, buscando aprender de ti, buscando a revelação da tua vontade, meu Pai. Que eles sejam alcançados por ti, meu Pai, pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós também continuamos na nossa campanha clamando por todos os profissionais de saúde, pelas autoridades e principalmente, meu Pai, por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, aquelas famílias que têm pessoas enfermas ou que perderam mesmo pessoas, para que o Senhor venha com teu poder e as console, e que o Senhor com teu poder, meu Pai, capacita, meu Pai, as pessoas que o Senhor coloca nos lugares, meu Pai, que possam solucionar essa pandemia, meu Pai. Capacita eles pela tua graça e misericórdia, para que rapidamente se encontre a solução desse problema. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, fala amém, em nome de Jesus. E graças a Deus. Não esqueça, né? Domingo nós temos o nosso culto, né? Às 10 horas da manhã. Então nós temos o nosso encontro marcado até lá. Deus abençoe a todos, uma boa noite, em nome de Jesus.